Sejam muito bem-vindos ao podcast que conecta você ao melhor do mercado financeiro. Até mesmo porque ele vai muito além do que você imagina. Eu sou a Tamires Cândido. Eu sou a Daniela Santana e hoje nós estamos com convidados super especiais. Fiquem até o final para saber se deu liga. Gente, nós vamos fazer o episódio hoje naquele climinha de Natal, a melhor época do ano. Não, a melhor época. Gente, se você não fez dieta até hoje, não vai ser hoje, dia de Natal, que você vai deixar de comer o pra ver ou pra comer. Já estamos aqui preparados para muito panetone, por aí vai. Mas com certeza, nesse clima de Natal, é aquele momento que a gente para refletir sobre o ano que se passou, sobre o próximo ano que vai vir. E hoje nós temos convidados especiais aqui conosco para trazer uma mensagem, né? Para, de fato, a gente iniciar o ano da melhor forma possível e trazer aquela reflexão profunda, aquela reflexão gostosa. Exatamente. E aproveitar que você está em família, porque que momento maravilhoso para dar liga na família, né? Para juntar todo mundo. Aquele pessoal que está distante, pelo menos sentar. E se você não está com a sua família ou não pode estar, é um excelente momento para ligar, para falar com todos. Então, hoje, esse podcast está riquíssimo. Você precisa assistir até o final. Perfeito. E antes de apresentá-los aqui, a gente tem um recado importante para não esquecer aí para o pessoal. Exatamente. Se 2024 não foi um ano maravilhoso, 2025 com certeza será, se você escanear o QR Code que está aparecendo aqui e entrar para a comunidade Deu Liga, onde você receberá as melhores informações sobre o mercado financeiro e terão pessoas para te auxiliar, seja pessoa física ou institucional, a ter o melhor que você precisa. Vamos lá, então. Olha, os nossos convidados aqui. Temos conosco Eduardo, consultor tributário, trader, veio construindo uma carreira sólida no mercado financeiro, junto com sua digníssima e amada esposa Regiane, enfermeira, servidora pública, mestre pela UFTM, também veio consolidando uma trajetória acadêmica e profissional na área da saúde. Juntos, os dois têm 2 filhos lindos, né? E também eles lideram como pastores na Igreja do Evangelho Quadrangular da cidade de Uberaba e desempenham um papel muito importante e fundamental na comunidade, não é mesmo? Com certeza. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, bem-vindo, Eduardo, bem-vindo, pastora Regiane. Não tem como não falar pastores aqui. Sim. São a minha autoridade espiritual também. E olha, a gente costuma dizer que a receptividade mineira começa pelo cafezinho. Então já foram servidos, já foram bem recebidos aí pela receptividade mineira? Já sim, bom dia Tamires, bom dia Dani, bom dia para todos os ouvintes aí, é uma alegria poder estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da nossa vida, da nossa história, ainda mais nessa data tão bonita que é o Natal, então nos sentimos honrados de estar aqui com vocês. Obrigada. O café está maravilhoso, que tempo precioso, né? Muito obrigada Tamires, muito obrigada Dani, que alegria nessa época tão gostosa do ano que é o Natal, estar aqui também nesse espaço maravilhoso, falando com todos os ouvintes. Nos conte um pouquinho. Vocês são mineiros mesmo, são daqui? Nos conte a trajetória profissional de vocês. Bom, os dois, nós somos mineiros. Eu sou nascido aqui do lado, nascido na cidade de Araxá. Olha! E ali fiquei até os 23 anos. Assim que me formei em Ciências Contábeis, mudei para Belo Horizonte para trabalhar com consultoria tributária e ali fui fazer pós-graduação em planejamento tributário, auditoria, e desde muito novo já envolvido com a questão da igreja e tudo mais, segui a carreira profissional, trabalhando na área tributária, fazendo planejamento tributário pelo Brasil. Foi a parte mais gostosa aí do financeiro, fácil. E é engraçado que quando eu comecei a fazer mestrado em contabilidade tributária, eu conheci um pessoal que era muito voltado para a área financeira, caminhando junto. E aquilo ali também me despertou muito o interesse pelo mercado financeiro. Não, e eu me identifico, porque eu entrei na faculdade para ser diplomata.
falei assim, gente, eu quero prestar Itamaraty, vou morar fora do país. De repente, também o mercado financeiro me fisga. Os professores também, né? O ambiente que nós estamos nos direciona bastante. E também fui direcionada e apaixonei pelo mercado financeiro, estou aí até hoje. Eu acho que o mercado financeiro, ele nos traz uma visão globalista. E essa visão globalista, eu acho que ela nos atrai muito. Eu que vim da área tributária, exclusivamente da área tributária, quando conheci mercado financeiro, assim, me apaixonei. E é algo que eu quero cada vez mais desenvolver e mergulhar. E como que foi aí conhecer alguém apaixonado pela área da saúde? Regiane, você se apaixonou pela parte da saúde? Como que foi esse processo? Bom, eu me apresentando primeiro, sou de Uberaba, né? Nasci em Uberaba, meu avô sempre gostou muito de Uberaba, acho que meu pai cresceu com essa raiz de gostar de Uberaba também. E meu pai recém-casado veio para cá, eu acabei nascendo em Uberaba, sou sobrevivente a uma icterícia neonatal grave, tive que passar por uma exsanguetransfusão. Nasci no hospital que eu trabalho hoje, né? Olha. Só que minha família toda é de Bambuí. Então, cresci na cidade de Bambuí, na zona rural. Depois, fiz faculdade de enfermagem em Araxá. Aos 14 anos, eu tive esse encontro com Cristo, né? Passei a frequentar a igreja. E a enfermagem, a saúde, ela veio com essa questão do cuidado, do querer fazer o bem, do querer ser missionário, do querer levar Jesus, né, para as pessoas, o querer cuidar. Então, fiz técnico em enfermagem, depois fiz enfermagem, depois fiz pós-graduação e fiz mestrado. Agora estou caminhando para o doutorado. Parabéns. Né? E a gente tem consolidado aí uma carreira na saúde. Como servidora pública, eu trabalho na saúde, na verdade, desde os 18 anos. Com 16, foi a primeira vez que eu pisei num hospital, né, para fazer estágio. Eu comecei junto com o ensino médio técnico. E na carreira pública já tem aí mais de 13 anos aqui em Uberaba, que eu voltei para a cidade após ser aprovada no concurso público da UFTM. Uau, que trajetória! Sim. Não, e que lindo o significado de você hoje trabalhar no hospital que você nasceu Muito legal. e que passou por uma dificuldade, né? Então, assim, esse altruísmo, essa empatia é em você, né? Corre nas suas veias, literalmente. A doença que eu tive é uma doença, assim, grave, né? Imagina trocar o sangue todinho, porque, assim, existem 3 tipos de icterícia neonatal. A icterícia que cura com o sol, a criança só toma a luz solar, aquela que precisa da luz, aquela luzinha azul, a pessoa fica tomando banho de luz dentro do hospital, e uma que precisa trocar todo o sangue, é um procedimento invasivo, e esse que eu sobrevivi. Que foi esse? E assim, é uma vitória poder hoje levar esse cuidado às pessoas depois de ter passado por isso. Então, sua vida é um testemunho, né? Graças a Deus. E você falou que teve encontro com Jesus aos 14 anos. Sim. Conta um pouquinho pra gente aqui, porque a gente percebe que a base, né, da família e ter um propósito muito claro, isso é muito importante pra gente conseguir ter uma alta performance nos negócios, no mundo corporativo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse seu encontro com Jesus e também, Eduardo, quando que você teve esse encontro, se você veio de um lar cristão, como que foi essa base pra vocês? Que hoje, com certeza, vocês trazem esses valores pra família, né? Isso, até porque hoje nós estamos em uma comemoração de Natal, não tem como passar hoje sem falar de Jesus, né? Que é o protagonista do Natal. Quer começar? Bom, eu tive um encontro com Jesus aos 16 anos e o meu encontro, assim, foi um encontro realmente, tipo assim, conhecer aquele grande amor da sua vida, sabe? Porque a minha história de vida é uma história bem delicada. O meu pai comete suicídio quando eu tinha um ano e pouquinho, um ano e alguns meses. Meu pai comete suicídio. Depois disso, passaram alguns anos, a minha mãe se casa novamente com uma pessoa que infelizmente, à época, era alcoólatra e fez muito mal para mim, para minha família, para minha mãe. Então eu cresci assim com muitos traumas. Cresci com muitos traumas, com muitas dificuldades. Não só dificuldades financeiras, mas dificuldades emocionais.
A ausência do pai, da figura paterna, é algo que interfere no caráter, interfere na formação do indivíduo. A ausência do pai interfere nos valores. Então, eu sofri muito, e quando eu conheci o Senhor, eu pude conhecer um pai. Uau. Até então, eu nunca tinha chamado alguém de pai. E a primeira pessoa que eu chamei de pai foi Deus. Então, esse foi o meu encontro com o Senhor. Nossa, profundo. Uau! E já puxando um gancho aqui, como é para você, em uma data tão festiva e tão familiar, poder trazer que você passou por uma dificuldade familiar tão grande? Tem algum episódio de Natal que você pode contar para nós dessa sua trajetória? Como hoje é diferente? O quanto isso te faz valorizar hoje estar com a sua família? Existe um texto na Bíblia que diz que no lugar da vossa vergonha o Senhor te dará dupla honra. E é engraçado, a minha crise foi justamente na paternidade, né? E hoje Deus me deu muitos filhos, tanto Duda e Tito, que são os meus filhos biológicos, quanto os milhares por aí que são filhos espirituais. Então, a honra que o Senhor me fez viver, me faz viver hoje, é uma honra muito multiplicada. E tratando especificamente sobre o Natal, coincidência ou não, eu faço aniversário dia 24 de dezembro. Olha só, então feliz aniversário. 24 de dezembro. E aí, assim, Já digita aqui, pessoal, feliz aniversário, Eduardo. E aí, engraçado que antes de conhecer o Senhor, o meu aniversário para mim era traumático. Por quê? Dia 24 de dezembro, ninguém está pensando no meu aniversário. Está todo mundo pensando no seu próprio Natal. Sim. Nos seus presentes. Ele ganhou um presente só, já falou Natal, aniversário. Então, para mim, assim, na infância sempre foi doloroso o Natal, porque todo mundo, durante o ano, tem a sua festinha de aniversário, recebe os seus presentes, são... como que fala? Parabenizados e tal, e eu não. E hoje, para mim, eu sou muito curado disso, mas na infância, poxa, era esquecido, o menino esquecido no aniversário, né? Porém, hoje, quando você fala de Natal, eu tenho até muito orgulho disso, porque, de verdade, sem hipocrisia nenhuma, eu fico feliz que nesse dia é o Senhor que é lembrado e não eu. Então, isso para mim... Eu vou te falar que hoje, para mim, isso chega a ser motivo de alegria. Mas os meus natais antigos não eram muito felizes. Por esse vazio familiar também, né? Mas também por essa questão do aniversário. Então, já chorei muito no Natal, viu? Muito, mas muito mesmo. E como foi o seu encontro, Regiane? Nos conte. Vou falar, Dani. Mas antes, assim, já que a gente está nesse ambiente tão gostoso e hoje é seu aniversário, gostaria de antes dizer o quanto eu te amo e o quanto eu sinto orgulho da sua história, do que você passou e o quanto você é um pai maravilhoso. Você é um pai maravilhoso para os nossos filhos e um pai de gerações, né? Tantos filhos espirituais que o Senhor tem nos dado através da igreja. E o fato de você ter ressignificado a sua cicatriz é algo que me enche de orgulho. Parabéns e que Deus continue te usando cada vez mais. Feliz aniversário. Não, tem que ter um abraço agora. Que lindo! Pra abraçar, a gente beijou. Não, é isso. Gente, o amor está no ar. E Natal é isso, é família, é união, é amor. Você que está nos assistindo, beijo também quem você ama e declare o seu amor. Sim, que maravilha. Bom, gente, por que eu falo encontro com Jesus? Porque até meus 14 anos, eu orava o Pai Nosso. O meu pai era espírita, eu cresci num lar católico e espírita, sabe aquele lar mesclado? Nós éramos de uma religião, da Legião da Boa Vontade, de Alziro Zaru, né? Inclusive, meu pai, quando a gente morou aqui em Uberaba, ele era diretor da Legião da Boa Vontade aqui. Enfim, então foi esse lar mesclado entre o kardecismo e entre o catolicismo. Só que eu tinha coleguinhas na escola
que sempre falava, vem conhecer minha igreja, vem frequentar, vem num culto. Eu pensava assim, crente, que povo que grita. Não sei se eu vou, não. Que povo chato. Aí Povo tem que usar saia e tal. Aí deixa o cabelo crescer e tal, aquela questão toda. Tinha o maior preconceito. Nessa época, Hoje é só adolescência, né? Adolescência. E ela sempre me chamava, vamos na igreja, vem conhecer a minha igreja, vem conhecer. E eu nunca ia. Eu tinha 14 anos de idade. E um dia eu resolvi ir. Quando eu fui, eu falei assim, ainda vou vestir uma saia para não ter problema, eu vou vestir uma blusa até aqui e tal. E fui. Quando eu cheguei na igreja, porque eu estava naquela fase de descobrir qual religião eu queria ser, né? Tinha ido em vários lugares, enfim. Quando eu cheguei na igreja do Evangelho Quadrangular, aos 14 anos, estava tocando os louvores. E, por mais que eu já tinha rezado o Pai Nosso antes, tinha tido contato com Deus, eu era uma pessoa religiosa, eu nunca senti o que eu senti naquele momento. Eu senti Deus falando comigo, ele falou assim, guarda esse dia que você nunca mais será a mesma pessoa. Foi dia 15 de junho de 2001. Olha. E eu nunca mais tirei os pés da igreja. Então, 14 anos, comecei a saber o que significa isso, os símbolos, né, do quadrangular. O que significa? Como que é ser evangélico? Então, aí passaram-se 4 meses, eu me batizei, aí comecei já a cantar na igreja, e aí veio a escolha profissional, né, a questão da vocação. Deus falou no meu coração para ser enfermeira, para cuidar de pessoas. Então, toda a minha vida ela veio do altar, tudo. Até conheci o Eduardo na igreja. Então, tive meus filhos. Então, toda a minha vida profissional, ela vem de sonhos, de orações, de projetos de vida, tudo desde aos 14 anos, com esse encontro com Deus. Por que a gente fala encontro? Porque antes eu orava, mas eu não sentia o que eu senti a partir do momento que eu comecei a frequentar a igreja. E qual foi a diferença que você percebeu após esse encontro, na sua família, na sua vida? O que mudou? Foi muito engraçado, né? Porque no primeiro momento, a gente está à vontade aqui, eu posso falar. Eu era muito roqueira. Olha, não imagino! Sério? Também não imaginei. Não, e aí, pro nosso público saber aqui, gente, ela canta lindamente, é cantora, tem múltiplos talentos. As redes sociais estão aqui embaixo, vocês podem conferir. Inclusive, gente, você está assistindo isso dia 24 de dezembro. Mas esse mês, clipe exclusivo de 2 canções na voz da Regiane. Então vamos deixar o link aqui também. Obrigada, gente. Bom, mas eu era adolescente que estava meio ficando revoltada, começando a ter contato com cigarro. Eu imagino que para as drogas seria um pequeno passo, né? Então, eu ficava na porta da escola, desrespeitava professores antes de ir para a igreja. Minhas notas não estavam boas. E assim, quando eu fui para a igreja, a princípio meus pais ficaram um pouquinho receosos. Fica lendo a Bíblia demais, vai ficar com problema na cabeça, enfim. Sabe, ficava tentando conter. Porque eles também tinham um certo preconceito com evangélico, com ser evangélico. Só que minha vida começou a mudar. De pior aluna da sala, minhas notas melhorarem, eu já comecei a querer fazer um curso técnico junto com o ensino médio, e eu tinha um Axl Rose desenhado lá, já comecei a mudar meu estilo de vida, pintei meu quarto, né? Então, assim, já foi gerando toda uma transformação. Só que essa transformação, ela é gradual, eu estou me convertendo ainda, né? Eu estou me convertendo a cada dia. A Bíblia diz que a vida do cristão é como a luz da aurora. Esse processo de transformação, de ser cada dia mais parecido com Jesus, ele não é da noite para o dia. Ele vai a cada dia um pouquinho, como se a gente fosse amanhecendo, como a luz da aurora. Sim. Começa escuro, vai clareando até um dia ser perfeito. Então, essa transformação na vida da gente, ela vai acontecendo. Eu estou sendo transformada a cada dia. Estou sendo transformada nesse minuto. Maravilhoso. Olha, ouvir vocês é muito bom, né, Tamires? Sim. Não, eu acho que já deu liga aqui. A gente já pode até responder a pergunta no final. E olha, estamos em um ambiente corporativo e muitas das pessoas que nos assistem têm o sonho do sucesso. Todos nós queremos ter sucesso. Só que nós vemos hoje na sociedade, e eu espero que não seja
o seu caso, de quem está nos ouvindo, que renuncia família e propósito em prol da alta performance e da busca do sucesso profissional. Vocês acreditam que é sim possível conciliar sucesso profissional e alta performance com uma família sólida, com uma família pujante e também ser próspero familiarmente? Bom, eu vi no mercado corporativo, eu atendi os maiores players do Brasil hoje. Se nós analisarmos a título de B3, eu ou fiz auditoria ou prestei consultoria para eles. Então eu conheci muita gente renomada do mercado. E a conclusão que a gente acaba chegando, vendo tudo isso, é que nenhum sucesso compensa o fracasso familiar. Nenhum sucesso compensa. Nenhum sucesso. Literalmente nenhum. Então, a família, ela fica sendo o refúgio. A família é a sustentação. A família é a base. E a família é justamente esse alicerce para que a gente possa sair, trabalhar, conquistar ainda mais, mas ter para onde voltar. Porque um sucesso onde você não tem para onde voltar não é sucesso, é ilusão. Nossa, e tem gente que só vai descobrir isso lá na frente, né? E talvez é tarde demais. E talvez seja tarde. É porque tem algumas coisas que não voltam, tem algumas perdas que você não consegue reparar mais. Não consegue reparar. Então, sucesso sem ter para onde voltar é meramente ilusão. Então, uma família é essa base. E a família, ela se torna uma missão. Por quê? Eu vejo por mim. Se eu não tivesse a minha família, eu já tinha desistido de muita coisa. E justamente pela minha família que eu não posso desistir. Eu não posso desistir. Então, por eles, eu preciso estar bem, mesmo não estando bem. Por eles, eu preciso trabalhar, mesmo às vezes não querendo trabalhar. Por eles, eu preciso ir além, mesmo às vezes sem força. Então, quando Deus institui a família, Deus não está pensando só no presente, Deus já está pensando lá na frente. Então, quando você tem uma família saudável, eu acho que é a principal coisa para você ter uma vida de alta performance saudável. Porque quando eu digo alta performance no sentido de longevidade, de ser duradouro. Porque dá para você ter uma família toda desestruturada e atuar em alta performance hoje, mas isso não se sustenta. Então, para que isso se sustente, é fundamental uma boa base familiar. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Tom Brady, né? Ou Tom Brady, enfim, como vocês quiserem falar, o ex-esposo da Gisele Bündchen. E aí perguntaram para ele qual que era o segredo do sucesso dele. Ele falou assim, às vezes as pessoas falam que o meu sucesso era por treinar muito, por estar no campo. E ele falou assim que o segredo do sucesso dele era voltar para casa e poder descansar. Porque ele falou que quando ele chegava, encontrava a esposa dele, os filhos, recepcionando, ele descansava. Então, a família, para ele, era esse lugar de descanso, onde ele podia recarregar as energias para, no outro dia, conseguir correr não sei quantas jardas e conseguir, sim, ter a melhor performance. Então, a família era esse lugar de descanso. Hoje você vê isso, a família também como esse lugar de poder ser abraçado, de poder descansar quando você tira a capa do profissional? É porque é o seguinte, aí a gente tem que falar sobre propósito. Qual o propósito de prosperar? Qual o propósito de atuar em alto nível, em alta performance? Qual o propósito de crescer, de melhorar? Qual o propósito? Se isso não tiver conectado à família, isso se torna algo sem propósito nenhum. Até a águia, que voa muito alto, que voa em grandes altitudes, ela precisa do ninho para voltar, para poder recuperar suas energias. Até a águia, que voa muito alto. Então, a criação nos demonstra a essência de Deus. Então,
Quando você não tem isso, fica vazio. É por isso que muitos profissionais, às vezes que atuam em alta performance, eles começam a procurar algumas válvulas de escape. Vai para a bebida, de forma exagerada, vai para algum tipo de vício, vai para a droga, vai para jogos, vai para apostas, vai para uma vida sexual desordenada, sem limites. Tudo isso são válvulas de escape para tentar encontrar o que ele não tem. Porque se ele tivesse uma família, a família nos traz equilíbrio. A família nos traz equilíbrio, a família nos traz moderação. A família nos faz... Eu vou arriscar dizer algo para você aqui. A família nos faz ver a vida com os olhos de Deus. Uau. Sabe, um dia eu ouvi de um pastor que o maior problema, falando da nossa nação brasileira, é a falta da paternidade. Porque geralmente os maiores problemas vêm pela ausência de um pai. E a gente costuma ouvir aquela frase, ninguém pode dar aquilo que não recebeu. E a gente está diante aqui da vida do pastor Eduardo, um verdadeiro milagre, porque você passou por um processo, mas em Cristo você encontrou paternidade, você encontrou cura ali para os seus traumas, e hoje você consegue ter uma família e ver um propósito. E na pastora Regiane, a gente vê ali o significado do servir, né? Então, quando a gente fala de alta performance, de produtividade, e a gente vive num mundo que a gente ouve falar tanto de produtividade, tem tanto uma cobrança em cima disso, e a gente tem as redes sociais que comparam o tempo todo, mas a gente tem que se lembrar do principal. Se não tiver propósito, eu estou conquistando tudo isso para quê? Porque, no final, um homem, quando conquista muita riqueza, falando de dinheiro, bens materiais, e a mulher também, isso tem que voltar para a família. Tamires, olha só. Guarda uma coisa. Toda conta chega. Uau. Toda conta chega. Seja de cobrança ou seja de bônus. Toda conta. Por quê? Vamos lá, profissional atuando em alta performance. Eu posso dizer para você que eu hoje, muito focado no ministério, focado no mercado financeiro, mas na minha época de consultor tributário, eu acredito que eu fui um dos melhores do país na minha área. E o que acontece? Hoje, assim, desde sempre o que eu muito via são profissionais executivos, pessoas que atuam em alta performance, mas em alta performance mesmo, são dedicados, estudiosos, comprometidos, buscam, têm resultados. Só que aí, qual o custo disso? Toda conta um dia chega. Às vezes tem pessoas que se comprometem tanto com alta performance hoje, mas quando você deixa algumas áreas de lado, principalmente familiar, onde essa conta vai chegar, às vezes negligencia a criação dos filhos. Não vê os filhos crescer. Não desfrutam do crescimento dos filhos. E quando imaginam, por exemplo, minha filhinha Duda está com 11 anos, ela deve estar quase menstruando já, né? Pô, daqui a pouco tá vendo a menina virou uma moça, não desfrutou da infância dos filhos, não desfrutou da juventude com a esposa, não desfrutou de sonhar e de construir juntos. Então, e essa conta um dia chega, porque a ausência da paternidade, a ausência do equilíbrio, a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de equilíbrio. A ausência desse equilíbrio pode desencadear em outras coisas. Aí você vê filhos rebeldes, você vê filhos envolvidos com vícios, com más companhias, filhos totalmente perdidos, filhos que às vezes são filhos de pais que atuam em alta performance, mas que não vão conseguir atingir performance nenhuma, porque o pai foi um gigante, mas não conseguiu passar o seu tamanho para o teu filho. Não. Então, toda conta um dia chega. Ou seja, não teve legado, né? E uma coisa que eu costumo dizer, nada substitui a presença. Então, muitos querem substituir a presença pelo dinheiro, pelos bens que possuem, né? E, Regiane,
Nós, mulheres, nós temos dupla jornada, né? Não aqui falando que não tem, não é importante. A gente não pode deixar de ter a oportunidade, né, de Mas ouvi-la. como que é o equilíbrio quando se é profissional e precisa atuar como performance, se tem uma responsabilidade social muito grande, visto todas as ações que você faz junto à igreja também, e é mãe, precisa ali estar ativamente nessa atividade? Primeiro passo é quebrar esse estigma de que as atividades domésticas diminuem a mulher, né? Acho que isso foi algo que foi colocado assim, poxa, se a mulher um dia faz um jantar, faz um almoço, ou mulher que cuida, né, que atua, enfim, isso é desvalorizar a mulher. Não, pelo contrário. Tempo de qualidade que a gente tem com os filhos, aquele dia que você faz a comida preferida, né? Eu gosto até de postar isso é importante. Aquele café, levar aquele café da manhã na cama, porque não? A vida é tão curta. Eu, como profissional da saúde, eu lido com a morte todos os dias. Então, a gente tem que viver o lar ao máximo. E, assim, muita gente pensa que a Bíblia diz que a mulher tem que ficar só em casa, enfim, não é bem isso. A mulher de Provérbios 31 é a mulher de mercado, é a mulher que negocia, é a mulher próspera, mas é a mulher que não esquece do lar. É a mulher que consegue equilibrar tudo isso, é a mulher honrada, é a mulher, né, que ela consegue equilibrar, e é possível. Então, assim, a boa notícia nessa questão familiar, né, nesse Natal, é que a Bíblia é repleta de exemplos e de histórias. Jesus, né, nos ensina a cada dia a como equilibrar prosperidade com propósito, prosperidade com família. É plenamente possível. Eu posso dizer até que quando a gente consegue equilibrar família com a prosperidade, a gente prospera mais, porque você vê propósito. Então, veja, sempre Deus vai atuar no coletivo. O que é o Natal? O Natal é um Deus que deixou a sua glória, a sua prosperidade lá para vir resgatar a sua família. O mundo havia sido perdido, né, pelo pecado de Adão e tudo. O mundo estava perdido. Deus sobreequilibrado, ele deixou a glória dele lá no céu, se fez carne, nasceu, né, aqui nessa terra para nos resgatar. Nós somos a família de Deus. Nesse Natal, o significado do Natal é esse, de um Deus, de um pai que veio resgatar a sua família. Então, que todos os pais, as mães que estão nos assistindo hoje, que possa buscar resgatar a família a cada dia. E a Bíblia é repleta de ferramentas para isso. Regiane, quando você fala sobre a importância de tempo de qualidade, o que vocês acham sobre férias? Conta um pouquinho para a gente. Bom, sobre férias, é muito importante esse assunto, porque muitas pessoas que atuam em alta performance ficam adiando as férias. Dizem assim, eu vou perder produtividade, vou perder tempo. E nós descobrimos, né, Eduardo, que as férias têm o efeito de nos impulsionar. O descanso, que é bíblico, o Eduardo vai falar um pouco melhor sobre isso, o descanso ele é fundamental para a gente produzir mais, para a gente ter esse tempo de qualidade e gerar memórias poderosas com os filhos. Bom, a Bíblia diz que Deus cria todas as coisas em 6 dias. Do primeiro ao quinto dia, Deus cria o céu, as águas, os mares, os peixes, os animais, as plantas, e no 6º dia ele faz a sua obra-prima, que é a criação do homem. E a Bíblia diz que após isso o Senhor descansou. É o Shabat ali. Não que Deus estivesse cansado, mas a palavra ali é desfrute. Porque quando você atua e não desfruta, perde o porquê. Então, eu descobri isso a duras penas. Eu me lembro um dia, viajando muito, atendendo grandes clientes pelo Brasil, eu estava no aeroporto de Confins, e eu não tirava férias, e eu achava bonito falar isso. Eu não tiro férias, eu achava bonito, eu achava que era legal. No meio corporativo tem isso, A alta performance às vezes se confunde, e produtividade não necessariamente é ficar 24 horas no serviço. Porque, na verdade, quando você fica 24 horas, você passa a ser improdutivo. E se você precisa de 24 horas para atuar em alta performance, é porque você não é bom. Porque quando você é bom, você consegue desempenhar aquilo nas horas que são saudáveis para o dia. Quem precisa ficar 24 horas é porque, na verdade, não é bom. Isso não é alta performance.
As pessoas misturam produtividade com má utilização do tempo. Exatamente. Então, eu estava no aeroporto, achava bonito falar, pô, eu não tiro férias, eu não preciso de férias. Eu sou um profissional de alta performance, eu não preciso de férias, sou produtivo. Ele ficava conectado. Quando a gente saía para viajar, qualquer coisa assim, ele não saía do computador, ficava sempre atendendo os clientes. E você, na área da saúde, sabe o tanto que isso faz mal para a saúde também, né? E aí, um dia eu tô no aeroporto, eu liguei para Regiane, quase que surtado. Falei, Regiane, pelo amor de Deus, arruma um lugar pra gente ir. Eu arrumei com muito prazer. Arruma um lugar pra gente ir, porque eu preciso descansar. Senão eu vou pirar. Eu não tirava férias. Eu conheci a bênção das férias. De lá pra cá, todos os anos a gente tira férias. Todos os anos. Porque eu não sabia que a máquina aqui também precisa de descanso. E a gente volta com tudo. Lembra que toda conta um dia chega? Uhum. Essa conta aqui também um dia chega. Se até Deus descansou, por que você não quer descansar? Se até Deus... E aí não confundir, né? Porque o descanso que você trouxe, que é o descanso do desfrute, e isso é um princípio bíblico milenar que deu certo, que dá certo há vários anos, e que quando a pessoa traz isso para a vida dela, ela consegue performar e prosperar verdadeiramente. Já li um documentário, eu vou me lembrar o nome dele aqui, é um documentário do Google, quando eles reinstrumentalizaram a sede do Google, e eles colocaram ambientes recreativos, tipo que vocês têm aqui, ambientes recreativos, porque, com base em estudos e estatísticas, chegaram na conclusão que os ambientes que uma pessoa que consegue ter uma vida de descanso e de desfrute, ela se torna mais criativa. A criatividade não está no ambiente de estresse. O ambiente de estresse combate a criatividade. Uau. Então, isso é um dado estatístico. Tem um documentário do Google que eles falam sobre isso, o porquê que eles reinstrumentalizaram a sede deles. E é justamente isso. Porque quando você volta de um período de descanso, desse Shabat, você está muito mais criativo. Eu, por exemplo, a gente tirou férias esse ano, a gente foi para os Estados Unidos. Quando nós voltamos, já voltei cheio de ideias, que vi aquilo, querendo fazer isso, querendo fazer reunião, um monte de coisa. É necessário, a gente precisa disso. Se até Deus precisou, quem dirá nós, né? Sim. Uau. Então, olha, se você não tirou férias, já reconsidere para o seu ano de 2025, porque eu sei que você já está pensando assim... Coloca no planejamento, né? Exatamente. Por quê? Porque algumas pessoas até tiram no papel, mas continuam ainda ligada. E a questão das férias é você, de fato, se desligar mesmo, né? E como que seria? E aí eu gostaria que vocês trouxessem como que foi esse momento em que você viu que não precisava trabalhar 24 horas estando longe da sua família, Regiane, que você não precisava fazer plantões em 3, 4, 5 hospitais. E aqui eu trago a minha experiência pessoal. Meu pai também atua na área da saúde. Ele trabalhava em 3 hospitais, porque ele trabalhava 4 horas em cada um. E aos finais de semana ele fazia plantão à distância. Então, quantas e quantas vezes ele estava com um prato na mão, ligava para ele, ele tinha que sair na hora porque tinha que ir para o centro cirúrgico. E aí isso, durante a minha adolescência, eu lembro de questionar e falar assim, olha, as outras pessoas têm o meu pai no tempo que eles precisam e eu não tenho o meu pai para almoçar comigo. Então, isso foi um tempo ali, até ele também ter esse encontro com Jesus, por mais que era cristão, ainda não tinha tido esse encontro de entender que, olha, a sua família é importante. Ele mesmo fala isso, hoje ele prega a respeito disso, e aí ele diminuiu esse ritmo, tirando os plantões à distância dos finais de semana, o que foi uma bênção para nós. Priorizar a família. Porque nos finais de semana era como se fosse mini férias, né, no meio da rotina. Então, de segunda a sexta, realmente era uma loucura. A gente tinha muitas atividades, tanto eu quanto meu irmão, meus pais. Só que o sábado e domingo, a gente via como essa mini férias da família estar junto. Como que foi para vocês fazer essa adequação e entender isso? Bom,
Deixa eu te falar uma coisa que talvez você não vai gostar, mas eu vou te falar. Isso aqui é tipo cair uma ficha. Ninguém é insubstituível. Mesmo você que atua em alta performance. Você pode ser o CEO, o CFO, o diretor. Ninguém é insubstituível. Só em um lugar que você é insubstituível. Em casa. Uau. Uau, isso é forte. No teu ambiente corporativo, pode ter certeza, dá para colocar outra pessoa no teu lugar. Na tua função que você exerce, por mais que você seja muito bom, dá para colocar outra pessoa no teu lugar. Só tem um lugar na tua vida que você é insubstituível, dentro de casa. Para os meus filhos, não tem um outro Eduardo. Para minha esposa, não tem um outro Eduardo. É o único ambiente da terra que eu sou insubstituível. Regiane, para você, como que foi? Foi mais ou menos esse sentimento que o seu pai teve mesmo. A gente começa a perceber que a vida ela tem fases. Há tempo para tudo, né? E então eu decidi dedicar um pouco mais, né, às crianças nesse tempo. Né? Vai chegar o tempo que eles vão estar maiores, vão para a faculdade, e aí eu posso, sim, ocupar o meu tempo maior um pouco fora de casa e tudo. Então, tudo tem o seu tempo. E foram princípios assim que têm sido muito positivos na nossa família. Ter esse tempo de descanso, ter essa noção de propósito familiar, né, que com certeza a gente produz mais quando a gente está descansado, quando a gente não está esgotado psicologicamente ou emocionalmente. E isso reflete em maior produtividade para a família como um todo. Excelente. E olha, já pegando um gancho aqui que você está falando, esse ano ele foi um ano bastante desafiador porque nós tivemos também eleição. E nós sabemos que tem pessoas em casa que estão divididas desde a antepenúltima eleição para presidente no nosso país. E isso é um assunto que divide famílias e algumas pessoas já estão aí há 8 anos sem pedir perdão, sem ver que isso... Poxa, dividiu, mas a família é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Você que atuou, né, que esteve nesse papel de estar ativa politicamente e tem esse propósito assim tão focado na sociedade, o que você pode trazer como um ensinamento mesmo para essas pessoas, para que esse Natal seja um Natal de reconciliação também nesse aspecto? Primeiro, façam as pazes, não briguem por causa de política, não briguem com família por causa de política, porque os políticos, na verdade, eles conversam nos bastidores, eles conversam, porque a pessoa não pode confundir adversário político com inimizade, com inimigos. Primeiro, que não, eu sou totalmente contra ter inimizade na política, porque... A política ela deve ser democrática e a gente precisa conversar para que as coisas aconteçam, né? Dentro ali de uma Câmara, dentro ali do setor público. Então, é inconcebível essa ideia de briga, de inimizade. Tem que discutir ideias e não pessoas, discutir processos e não pessoas. Eu sou totalmente contra ofensas. Então, as discussões partidárias ou na política não podem contaminar as casas, as famílias. O que tem que ter, gente, é desde cedo conversas políticas. Política é algo que nós não podemos abrir mão. Se o Brasil tivesse desde cedo essa educação política, essa educação propositiva dentro de casa, explicar para as pessoas a importância, a gente teria muito menos aversão política e mais engajamento político. Então, nós precisamos conscientizar as pessoas que política é algo de todos nós somos seres políticos, e desde cedo nós precisamos entender já o que nós queremos e não apaixonar pelos atores políticos. Nós devemos apaixonar pela política, pela ideia, pela democracia, pelo propósito de prosperidade, de fazer um país prosperar, de fazer uma cidade prosperar. Isso os Estados Unidos fez muito bem, sempre pautado, né, nos princípios cristãos. Eles fizeram, quem acompanha toda a história, desde o Grande Despertar, né, que foi lá em 1700, tudo na história dos Estados Unidos, sabe isso. A gente tem que trazer isso, esse patriotismo, essa ideia de discutir, de responsabilidade social, de propósito, até dentro das empresas. As empresas
né? As igrejas têm que ter essa noção da responsabilidade social, de fazer o bem que eu quero para mim, para minha família, na comunidade de igreja, não pode ficar restrito ali. Ela tem que reverberar e ajudar o próximo, abençoar ao máximo de pessoas possível, fazer a cidade prosperar. Então, quando a gente entende isso, a gente não pode ter tanta paixão por quem está ali representando, mas sim pelo propósito que a pessoa carrega. E esse sim deve ser. Então, faça as pazes, não brigue, porque nos bastidores não há essa briga. Nos bastidores há conversas. Se não há, pelo menos tem que haver, né, essas conversas. Precisa ter, né? Senão não há um denominador comum. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive com isso e talvez ajude alguém ou alguém se identifique. 2020, eleição presidencial. Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro. Aquela questão. E, querendo ou não, os princípios da direita conversam mais com aquilo que nós cremos. Com aquilo que nós cremos. Então, Bolsonaro era um representante da direita e Lula da esquerda. Então, pelos princípios, eu era um bolsonarista ativo, muito ativo. E aí, aquilo ali começou a me adoecer. Eu comecei a discutir com as pessoas e tal. Só que um dia minha ficha caiu. Eu não estava brigando pelo Brasil, eu estava brigando por uma pessoa. Então, depois disso, algo mudou dentro de mim. Que, na verdade, eu preciso brigar pelo meu Brasil. Sim. Pelo meu Brasil. E quando eu brigo pelo meu Brasil, não se torna nada pessoal. Eu não vou brigar por um nome, mas eu vou brigar pela minha nação. E aí o interesse ali em comum, dentro dos seus valores e princípios, aí não é sobre pessoas. Sim, porque quando a gente começa... Sobre uma ideologia. Quando a gente sai da ótica pessoal e passa para a ótica do propósito em si, que é a nação... Eu e você não discordamos mais, porque, na verdade, nós dois queremos o melhor para a nação, o melhor para o Estado, o melhor para o país. O que nos divide é quando você sai desse campo e vai para a pessoalidade. Exato. O que nos divide é isso. Então, quando essa ficha minha caiu, eu pensei, é isso. E é justamente na divergência de ideias que há crescimento. Eu, por exemplo, como pastor de igreja... Eu tenho gente na igreja que é de esquerda, gente que é de direita, e sou pastor de todos, consigo conversar numa boa com todos, e isso não me divide mais. E tem que haver unidade, comunhão. Sim, exatamente. Agora, o que é fundamental é a participação política, as pessoas têm que participar. E é algo que nos preocupa muito, que aqui em Uberaba teve uma abstenção muito grande. Então, as pessoas estão desacreditando, estão deixando de exercer sua cidadania, e isso é preocupante. Por isso que nós precisamos educar desde as crianças. Isso começa em casa. Talvez se tivesse conversado mais de política em casa, com os filhos, o caminho que eles devem seguir, os princípios políticos que eles devem seguir, talvez essas brigas não teriam acontecido depois. O problema é que aí hoje as pessoas elas aceitam o que a mídia coloca, né? O que a mídia coloca, e aí elas começam a ter suas ideologias políticas pelo que a mídia tem apresentado, não pelo que os pais apresentaram. Então, a minha dica está aí, desde pequenininho, já começa a conversar com seu filho, já começa a moldar o cara, não deixa para a escola fazer isso, não deixa para a mídia fazer isso, que aí ele vai ter menos paixão por pessoas e mais paixão pelo patriotismo, pelo Brasil, que é o que nós precisamos desenvolver, pela prosperidade da nossa nação. Excelente. É bom a gente trazer isso, porque dizem que religião e política não se discutem, mas muito pelo contrário, né? Nós não estamos falando de uma religião específica ou de uma ideologia política específica, nós estamos falando sobre princípios, valores, sobre questões que precisam ser irrevogáveis na nossa vida. Então, maravilhoso vocês trazerem esses pontos. Sim. Sabe uma coisa, pastora, que eu ouvi também, é que assim, é a mulher, a esposa, que indita o lar ali, o ritmo dentro do lar, da casa. Se ela é muito agitada, se ela está estressada, o ritmo vai de um jeito, se ela está mais calma. Então, a mulher que tem esse poder ali de mudar, de moldar. O poder é nosso. Conta um pouquinho para a gente como que é para você esse equilíbrio no dia a dia entre esses vários papéis. Chega um momento que você viu que tem que acelerar mais em um ponto, outro não. Como que é para você essa visão do papel da mulher mesmo dentro do lar e do meio corporativo? Realmente, o papel da mulher é muito importante, né? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa.
Então, a mulher, ela foi feita da costela. E o que é a costela? Trazendo para a área da saúde. A costela, ela protege órgãos vitais, protege pulmão, protege coração. Então, a nossa natureza feminina é essa natureza de estar sempre trazendo esse equilíbrio ao lar, ditando esse tom, né, para o lar. E é perfeitamente possível. Eu confesso que eu estou aprendendo ainda. Afinal, eu sou mãe, né, de um casal de filhos que são crianças, já passaram pela fase de bebezinho, agora uma já está indo para a adolescência. Então, se eu falar para você que, nossa, eu já sei tudo, não é verdade. Eu tenho meus desafios, né, estou procurando a cada dia, mas não é impossível equilibrar. Sempre importante ter tempos de qualidade. A Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Então, há tempo de atuar em alta performance e há tempo também de descanso. Há tempo de estar com os filhos. E uma coisa que é muito importante, que eu digo que é indispensável, que a mulher, né, necessita fazer, não só a mulher, mas como o homem, é gerar memórias nos filhos. Maravilhoso. A geração de memórias. Então, assim, ontem mesmo eu estava fazendo jantar, né? Cheguei do plantão, fui fazer o jantar, porque isso eu poderia ter pedido um iFood. Poderia. Mas a gente tem que gerar memórias. Então, fazer de uma atividade doméstica uma oportunidade de tempo de qualidade com os filhos. Então, ali, falei, vem me ajudar, pessoal. Vamos fazer o jantar. Poderia ter feito sozinha? Faria mais rápido? Sim. Chamei, mas falei, não, vou gerar um momento de qualidade. Chamei os filhos, um vai picar o tomate, o outro vai lavar a alface, fui explicando como que é. Porque o contato das pequenas mãozinhas deles ali, com a água, com a alface, com a folhinha de alface. Aí um já foi temperando o bife, foi ajudando ali e tudo. Então, depois eles comerem os sabores, sentindo o cheiro da comida ali, foi um momento de qualidade que eu tive com eles, que vai ficar na memória. Quem sabe eles vão querer cozinhar, né, já crescer. Porque por isso que é importante a família. Porque a família é a menor unidade da sociedade, é a célula da sociedade. Quando a gente permite a família ter esses tempos de qualidade, ter esses sabores, viagens, não pode abrir mão de viagens, seja para uma fazenda, um sítio, ou tirar um dia para um hotel, isso é algo maravilhoso que as crianças não esquecem. Então, são sabores que vão contribuir. Meu pai não era evangélico, mas o que foi a minha raiz ali, mesmo antes de eu ir para a igreja, foi a leitura da Bíblia que ele tinha comigo. Olha só. Fazia a leitura da palavra. Valorizar o ordinário, né? Porque no mundo de alta performance e produtividade, sempre é sempre o extraordinário e às vezes o ordinário acaba passando desapercebido. E é o que dá a base para você viver o extraordinário. Porque se o ordinário você não está fazendo bem feito, o extraordinário você pode até alcançar, mas a que preço? Mas é fazer o ordinário de forma extraordinária. Então, por exemplo, o que é o ordinário? Fazer o jantar ou pedir um iFood. Mas, de repente, trazer os filhos para perto. Montar uma mesa. Porque, assim, tem muita gente que guarda a melhor louça para uma visita. Guarda a melhor roupa. Sim. Então, assim, começar a viver alta performance dentro de casa. O extraordinário nas coisas ordinárias. E é plenamente possível. Esse é o meu segredo para manter uma família sólida e tem dado muito certo. E compartilhar propósito também. Porque, por exemplo, nós somos pastores. Mas eu envolvo os nossos filhos nisso. Falo, olha, gente, o propósito da nossa família é levar o máximo de pessoas para Jesus. Então, se você perguntar para minha filha, para o meu filho hoje, qual é o propósito de vida deles, eles sabem. E isso se aplica também a grandes empresários, pessoas que estão trabalhando em alta performance. Será que a sua casa, sua família também compartilha desse propósito? Porque quando compartilha, você já vai deixando um legado. Você já tem alguém que vai ali levar esse legado, porque não pode morrer em você. Os nossos sonhos não podem morrer em nós. Então, quando a gente compartilha isso com a família, além da gente ter força, não fica pesado, a gente divide propósitos, né? Excelente. E gostei muito de você falar sobre nós criarmos memórias, porque o Natal é a melhor oportunidade de criar tradições familiares. Exatamente. E essas tradições, elas vão passando de geração para geração. Então, o meu pai, por exemplo, ele sempre fez frango atropelado. Quem não sabe é quando você desossa todo o frango e recheia ele. Era o prato principal do Natal. Hoje em dia,
Parece que o meu Natal, se eu não como um frango desossado, um frango desossado recheado, eu sinto falta. São então, memórias. Essa é a memória. Então, eu sinto falta disso, o quanto é importante. A gente poderia ficar aqui o Natal todo, passar aqui a virada de 24 para 25 com vocês, já que é aniversário do Eduardo, a gente ficar aqui, né, já cantar o parabéns. Mas estamos caminhando para o fim e queremos partir para a mensagem final para a sua família nesse momento. Uma mensagem que você possa carregar no coração, que possa fazer do seu Natal maravilhoso, para que você leve isso no seu coração, e nós iremos ouvir essa mensagem dos nossos convidados. Sim. Então, Eduardo, se você puder olhar para a câmera e falar para quem está nos assistindo a mensagem que você traz nesse dia de Natal, qual é essa mensagem? Bom, a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, que o fim das coisas é melhor do que o começo. Você que está assistindo, eu não sei como você começou o teu ano, a tua vida profissional, como que está principalmente a tua questão emocional, mas você não será lembrado pela forma que você começou, mas você será lembrado pela forma que você termina. Então ainda dá tempo de mudar esse cenário, ainda dá tempo de viver uma nova história, ainda dá tempo de viver uma nova vida, ainda dá tempo de recuperar algumas coisas que foram perdidas, ainda dá tempo de salvar e restaurar sua família. Então, não perca mais tempo, dê esse passo de fé agora, tome as atitudes que precisam ser tomadas, façam as escolhas que precisam ser feitas, tome decisões. Todas as vezes que Deus quer mudar a vida de alguém, Ele nos coloca diante de uma decisão. Então você sabe as decisões que você precisa tomar. E que tudo isso te aproxime de Deus. Que tudo isso possa te aproximar do Senhor, do nosso único e suficiente Salvador, Jesus. E que esse seja o seu verdadeiro Natal. Deus te abençoe. Regiane, a sua mensagem para as famílias que estão nos ouvindo. Bom, Feliz Natal a todos vocês. Que nesse Natal você enxergue no Natal uma oportunidade de gerar memórias poderosas, ainda que você até aqui tenha tido memórias dolorosas, esteja angustiado, esteja triste, ou acha que você não teve uma alta performance em casa. O Natal é uma excelente oportunidade de ressignificar as coisas, de colocar tudo no lugar. Lembrando que existe um Deus que te ama muito, por isso que Ele nasceu para resgatar você. Você é da família de Deus. E neste Natal, que você festeje bastante, que você festeje, que você se alegre, mas que você não se esqueça do aniversariante. O aniversariante, o Senhor Jesus. No momento da ceia, esta noite, que você possa chamar a sua família, fazer uma oração e ressignificar o propósito da existência familiar. Sabendo o propósito, a sua família vai ser sólida cada vez mais. E a nossa igreja, aqui em Uberaba, está à disposição de você, caso você queira frequentar, né, independente da sua religião, caso você queira se aproximar, conhecer um pouquinho mais de Jesus, nós, como pastores, estamos à disposição para acolhê-los, para ajudar vocês. Que Deus abençoe também toda essa equipe. Feliz Natal a todos vocês. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre Jesus, de falar sobre família. Olha, e não poderia ser diferente esse episódio, porque eu penso assim que o Natal, ele traz esse momento de reflexão, e o Evangelho é isso, a gente levar a boa nova. É a gente sempre levar essa perspectiva de, olha, você consegue, tem uma nova história, em Cristo a gente acha uma nova história, e sem aquele peso, né, da produtividade, aquele excesso, mas encontrando redenção, porque tem a graça do Senhor que nos alcança. Então, muito, muito obrigada pela presença de vocês, por essa mensagem poderosa, pelo testemunho de vida de vocês, porque o testemunho ele fala muito mais alto. Então, quando a gente olha aqui diante de nós, pastores, homem e mulher de Deus, que têm uma vida que busca um equilíbrio que reflete a glória de Cristo. Então, ouvinte, esse episódio de hoje é para você trazer esse momento de reflexão, de ouvir pessoas reais que vivem aquilo que pregam.
né? Então a gente quer agradecer muito, finalizar esse episódio aqui com o coração quentinho, com aquele clima natalino. E trazer a nossa mensagem também, com né? De certeza. Natal, para quem está nos ouvindo. Com certeza. Que depois de tudo que você ouviu, eu tenho certeza que, como a Tamires disse, o seu coração está quentinho do lado daí. E dizer que o aniversariante de hoje é quem molda o nosso caráter, a nossa conduta, tanto como profissionais, tanto como pessoas. Então, nós não poderíamos deixar de trazer nesse Natal os nossos valores e princípios. Sim. Porque você se conectar com pessoas que estejam alinhados a seus valores e princípios para caminhar contigo em todas as áreas é essencial. Então, quando eu e a Tamires, nós te convidamos para caminhar conosco, nós estamos te chamando para caminhar conosco debaixo de valores e princípios que, sim, prioriza a prosperidade, mas sem que ela seja algo que sufoque os valores e princípios de família, de honestidade, de transparência. E isso é o essencial para nós, que nós aprendemos com um encontro com Jesus, que foi tudo isso que vocês ouviram aqui. E esse ensinamento nós trazemos para a vida. É ou não é? Com certeza. E eu vou finalizar aqui pedindo emprestado a frase aqui do pastor Eduardo, que nenhum sucesso vale o fracasso da família. Então, que você possa levar essa mensagem para o seu coração, porque quando a gente fala de novo ano, a gente fala de planejamento financeiro e tudo mais, a gente não pode deixar de trazer a família, que é a nossa base forte. Então, muito obrigada. E não se esqueçam, gente, compartilhe esse episódio. Não vamos ser uma represa, mas vamos ser fonte. A gente tem que compartilhar cada vez mais para chegar em mais pessoas. E se inscreva no nosso canal e fique ligado. Até o próximo. Deu liga!